Hoje a gente vai investigar um verdadeiro mistério da medicina. Uma daquelas histórias que conectam duas situações de saúde que, à primeira vista, não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Vamos desvendar juntos uma condição bem complexa, mas de um jeito que todo mundo possa entender. Bom, para começar, vamos colocar o cenário. A nossa história parte de duas pessoas que estão passando por problemas de saúde bem sérios. E como eu disse, olhando de fora, os casos parecem ser de mundos completamente diferentes. Imagina só. De um lado, uma moça de 23 anos que já teve pré-eclâmpsia e agora está passando por mais uma perda de gravidez, dessa vez com 26 semanas. E do outro lado, uma mulher de 44 anos que acabou de ter o segundo AVC isquêmico e lá no passado já tinha tido uma trombose na perna. Então, a grande pergunta que fica no ar é: o que diabos poderia ser a ligação entre perdas de gravidez numa mulher tão jovem e derrames recorrentes numa mulher já na meia-idade? Parece impossível, mas a resposta está numa única síndrome. E essa resposta para o nosso mistério tem nome. É a síndrome antifosfolípide. Ou, para facilitar, a gente chama de SAF. É uma condição onde o nosso próprio corpo, de repente, se vira contra nós. Basicamente, o que acontece é o seguinte: a SAF é uma doença autoimune. O sistema de defesa do corpo fica meio confuso, ele começa a produzir uns anticorpos que, em vez de atacar vírus e bactérias, atacam o revestimento dos nossos vasos sanguíneos. O resultado é que o sangue fica, digamos, mais pegajoso, o que aumenta e muito o risco de formar coágulos. Essa analogia aqui da fonte é simplesmente perfeita para a gente entender a autoimunidade. Pensa no sistema imunológico como se fosse uma sala de aula, onde todas as células do corpo são os alunos. Tá todo mundo convivendo bem. De repente, o sistema decide que um desses alunos, uma célula do próprio corpo, não pertence mais à turma e resolve expulsar. É basicamente isso, uma perda de tolerância ao que é nosso. Então, o processo acontece mais ou menos assim. Primeiro, o sistema imune cria esses anticorpos rebeldes. Aí eles vão lá e atacam o endotélio, que é aquela camadinha fina que reveste os vasos por dentro. Essa agressão funciona como um alarme para o corpo, que pensa: opa, tem um vazamento aqui, preciso consertar. E ele faz isso criando um coágulo. O problema é que não tinha vazamento nenhum, e esse coágulo acaba bloqueando a passagem do sangue. E como esses coágulos podem se formar em qualquer vaso sanguíneo, do dedão do pé até o cérebro, a SAF é uma doença com muitas, mas muitas faces diferentes. Ela é tipo um camaleão, o que torna o diagnóstico um verdadeiro desafio. Um dos cenários mais comuns é quando o problema acontece nas veias. A apresentação clássica é a trombose venosa profunda, a famosa TVP, que geralmente dá nas pernas. O grande perigo aí é um pedaço desse coágulo se soltar, viajar pelo sangue e ir parar no pulmão. Isso é a embolia pulmonar, uma emergência gravíssima. Agora, se os coágulos se formam nas artérias, as consequências podem ser ainda mais devastadoras. Se um coágulo bloqueia uma artéria que vai para o cérebro, o resultado é um AVC, um derrame, exatamente como no nosso segundo caso. Se isso acontece numa artéria do coração, a gente tem um infarto. E aqui a gente fecha o círculo e volta para o nosso primeiro caso. Quando a SAF atua na gravidez, o alvo principal é a placenta. Os coágulos se formam nos pequenos vasos da placenta, impedindo o bebê de receber nutrientes e oxigênio. Isso pode causar perdas de repetição, principalmente no segundo trimestre, ou outras complicações sérias como a pré-eclâmpsia. E tem ainda uma face menos conhecida da SAF, que é o ataque direto às válvulas do coração. Isso pode criar umas pequenas verrugas, umas vegetações que não são causadas por infecção. O nome disso é endocardite de Liebman-Sachs. É um processo puramente autoimune, não tem nada a ver com bactéria. Ok. Com tantas formas diferentes de se manifestar, como é que os médicos conseguem decifrar esse quebra-cabeça? Pois é, o diagnóstico da SAF é um trabalho de detetive, que exige a combinação de pistas clínicas com provas de laboratório. E aqui está o pulo do gato. O diagnóstico da SAF se baseia em dois pilares, e os dois precisam estar presentes. Não basta ter só o evento clínico, tipo o derrame ou a perda da gravidez. É obrigatório ter também a confirmação no exame de sangue. Um não vale sem o outro. E para essa confirmação, os detetives, no caso os médicos, usam principalmente 3 exames. O anticoagulante lúpico, que apesar desse nome, na verdade aumenta a chance de coagulação no corpo. E os testes que medem os anticorpos anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. E aqui vai uma regra de ouro, um detalhe crucial no diagnóstico.
Para confirmar a SAF de vez, os exames de sangue precisam dar positivo. E depois, quando repetidos com pelo menos 12 semanas de intervalo, precisam continuar positivos. Por quê? Porque às vezes, por causa de infecções ou outras coisas, esses anticorpos podem aparecer por um tempo e depois sumir. Essa regra das 12 semanas ajuda a não ter um diagnóstico errado. Certo, diagnóstico fechado. E agora, como é viver com a SAF? A boa notícia é que, apesar de ser uma doença crônica, ela tem tratamento e pode sim ser muito bem controlada. O tratamento vai depender do tipo de manifestação. Para quem teve trombose, a chamada SAF trombótica, o tratamento geralmente é com anticoagulantes para o resto da vida para evitar que novos coágulos se formem. Já na SAF obstétrica, o objetivo é proteger a gravidez e aí se usa uma combinação de aspirina em dose baixa com injeções de heparina. Mas olha, não é só remédio não. O controle de outros fatores de risco é absolutamente fundamental. Isso significa manter a pressão e o peso na linha, parar de fumar de vez e um ponto muito importante para as mulheres, evitar pílulas anticoncepcionais que tenham estrogênio, porque elas sozinhas já aumentam o risco de trombose. Ufa, quanta informação, né? Então, para a gente fechar essa investigação, vamos resumir os pontos mais importantes que a gente precisa guardar sobre a síndrome antifosfolípide. Então vamos lá. Primeiro, SAF é a doença do sangue pegajoso, uma condição autoimune. Segundo, o diagnóstico precisa da combinação de um evento clínico mais os exames positivos por pelo menos 12 semanas. Terceiro, e isso é muito importante, só ter os anticorpos no sangue sem nunca ter tido sintoma não significa ter a doença. E por último, a mensagem mais positiva. Com o tratamento e os cuidados certos, dá para controlar a condição e levar uma vida normal e plena. Os casos que a gente viu hoje começaram com sinais que, se olhados de forma isolada, talvez não dissessem muita coisa. A história dessas duas mulheres nos lembra da importância de conectar os pontos, de investigar a fundo aqueles problemas de saúde que parecem não ter explicação, porque às vezes eles são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior que o nosso corpo está tentando nos mostrar.